especialista em análise macro, já está aqui para a nossa conversa semanal. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Uma excelente quinta-feira para todos. Valeu, Fábio. Para você também. Hoje um dado importante, né? O CPI. E a gente vem comentando ao longo das últimas semanas, Fábio, o impacto de cada dado nas projeções, nas perspectivas do mercado em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos. Semana passada eu me lembro, a gente conversando e que a inflação estava em terceiro, quarto plano, né? Com o dado de hoje, voltou a incomodar ou entrou no radar novamente? Ou a inflação talvez já seja algo ali um pouco mais superado e são os outros dados que acabam interessando o board do Federal Reserve? Olha, Felipe, a inflação ela deu uma leve alta esse mês, a esperada era 0,2, veio 0,3 no núcleo, mas eu não vejo isso sendo um problema, porque a qualidade do número está melhor. Sazonal um pouco mais alto, mas quando a gente olha principalmente para o calcanhar de Aquiles do Fed, que é o OER, que é o Owner's Equivalent Rent, que é uma medida que eles usam para a inflação em casa, ela cedeu de 0,49 para 0,33, e isso é muito positivo, porque isso pega direto no principal ponto do americano, que é o bolso dentro de casa. Então, carro usado, a gente já era esperado que ia dar uma subida, ele deu uma subida, a gente teve passagem, transporte que deu uma subida, mas isso são sazonais, não preocupa. E pela reação do mercado, fez muito mais preço a leitura dos pedidos de seguro-desemprego que vieram mais altos e foram olhar, será que já é o efeito furacão? A gente conseguiu ver pelos números que teve um pouco do efeito da greve dos portuários da última semana. Isso fez muito mais preço momentaneamente do mercado do que o número do CPI, porque realmente a inflação ela precisa piorar muito para começar a incomodar. Ela está muito longe de ser a dor de cabeça que foi nos últimos meses para o Fed, desde o meio do ano passado. O principal é conseguir manter a economia aquecida, com emprego forte, para justamente ele conseguir chegar no juros neutro sem grandes estragos, porque o maior problema agora é o desemprego subir, não a inflação voltar para os níveis que estavam. É bem difícil a inflação subir tanto assim com as condições que temos hoje. Ô Fábio, então já ficou até cravado ali na percepção do mercado, continuidade, né, no ciclo de afrouxamento monetário, mas no patamar mais baixo, 0,25, reforçando inclusive até uma visão de toda aquela discussão entre os dirigentes do Fed sobre magnitude que a gente viu na ata de ontem, né? Como que está essa visão, essa percepção, principalmente porque a ata ela demonstrou, né, justamente que alguns diretores tiveram que ser convencidos para começar com o corte mais alto ali de 0,5 ponto percentual. Isso muda alguma coisa essa visão? Isso traz algum tipo de percepção um pouco mais diferenciada em relação a essa condução e até mesmo sobre as próximas discussões do Federal Reserve? Eu acho que o grande ponto da ata foi mostrar que a mensagem que eles quiseram dar, cortando com o início de um corte de 50, era muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque eles não poderiam parecer atrasados por não terem cortado em julho, nem desesperados para estarem começando com 50. Eles tinham que, de alguma forma, consertar o que julho não deu condições de fazer, porque se desse, eles já iam cortar 25 em julho, cortando agora na reunião de setembro, sem fazer muitos estragos para passar percepções erradas. Porque o grande ponto dos bancos centrais é você se comunicar muito bem e não gerar incerteza que traz volatilidade para o mercado. Você, como autoridade monetária, não quer inserir volatilidade no mercado. E nem todos os membros concordam com a comunicação. Que era fato, que era necessário cortar e dar um sinal forte, era fato. E gerou todo esse convencimento. É tão bagunçado essa história, Felipe, que depois vieram dados fortes do mercado de trabalho e ontem, antes da ata, a curva já tinha 22% de chance de não ter corte em novembro. Eles estavam entre 25% e não ter corte, porque dados muito fortes, será que o Fed não se precipitou? E o ponto não é esse. Eu acredito que a grande maioria está focada nas coisas erradas nesse momento. O Fed
ele se comunica muito mal. Isso é dado na alta, na baixa, ele se comunica muito mal. É um grande defeito desse Fed. Porém, ele está, de alguma forma, fazendo o que pode com os dados que tem. O emprego ter vindo mais forte ajuda ele justamente a justificar, olha, eu já iniciei um ciclo de cortes, agora eu posso ir numa velocidade padrão de 25, analisando dados e tateando, porque tem muita coisa para acontecer para frente, inclusive uma eleição, que vai ser decisiva para muitas coisas. Então, eu acho que a ata deixou claro essa divergência entre eles e, principalmente, a necessidade de uma comunicação boa. Porque, veja só, cortaram 50, vem dado forte, já acha que não precisa mais cortar, vem dado ruim, acha que tem que... Essa volatilidade precisa sair. Essa volatilidade precisa ser esclarecida do ponto, olha, eu não tenho necessidade de cortar rápido e nem necessidade de cortar muito. Eu tenho que acompanhar os dados. E os dados, eles variam, porque a minha reunião está no meio do caminho de todas as coisas. Vamos passo a passo. O problema é que o mercado ele é pago para acertar o que ele vai fazer lá na frente, o Fed. E o Fed hoje, te garanto que não sabe o que ele vai fazer lá na frente. A única coisa que eu tenho convicção eles vão continuar cortando. Pelo menos esse ano, novembro e dezembro, vem mais 2 cortes de 25.